Fala galera, beleza? Bora fazer o fechamento de mercado aí, mais um dia, 14/1, quinta-feira. Saiu aí os status do desemprego, né, nos Estados Unidos, não balançou muito o mercado, não foi muito diferente do esperado. O mercado travou ali na hora da abertura, ficou ali acho que uma hora parado ou duas, até que depois veio uma pancada pra cima, achando que a gente ia buscar, né, um topinho mais alto, de repente buscar a média de 200, e enganou, né? Parou ali na primeira retração, né, um ponto que a gente está sempre de olho na sala, e depois derreteu, né? Mais uma vez sendo coincidência, mas vamos lá. Primeiro de tudo, gente, eu queria agradecer, tá? De verdade. Muita gente tem postado comentários, fala bastante na sala, mas tá nos próprios vídeos do YouTube aí estão comentando bastante, dando like, falando que ajuda, né? Comentários que eu fico até sem graça de repetir, porque né, eu sou um cara relativamente novo no mercado. Comecei a operar com 17, hoje eu tenho 25. Mas mercado de futuros mesmo eu não tenho tanto tempo assim. Ainda assim, minhas análises têm dado bastante certo, tem ajudado muita gente. E a gente tem visto aqui que o cenário que a gente está estudando e até tentando especular aí os movimentos para o futuro tem acontecido, né? Se é coincidência ou não, obviamente não é de mim, é o estudo gráfico, o mercado me mostra possibilidades. Eu junto isso com o meu conhecimento de mercado e tento, né, projetar, especular coisas aqui com vocês. Então, por isso que eu sempre acabo deixando um pouco da minha opinião, além do que o gráfico me mostra, né? Lembrando que a análise gráfica também é muito subjetiva, eu posso vê-la de um jeito, enquanto outros analistas podem ver de outra forma, né? Não sou nem analista, na verdade, mas enquanto outras pessoas interpretam o gráfico de outra forma. Então, eu queria agradecer o carinho, pedir para que vocês continuem, né, mostrando o feedback, né, ele sendo positivo ou negativo, me mostra se eu estou fazendo certo ou não para vocês, tá? Então, obrigado aí de coração. Bora aí para mais uma aula. E o que a gente tem para falar desse dólar, gente? O dólar, deixa eu traçar de novo aquela retração, para quem não viu no dia anterior. Temos um gráfico aqui do diário. Eu vou traçar uma retração de topo e fundo. Vou até usar o imã aqui para ficar cravado. Na mínima e na máxima. O que é isso aqui, gente? Você não precisa nem entender de gráfico. Você precisa saber que eu tracei uma FIBO do topo do movimento, que é lá no 824, até o fundo do movimento, lá no 5,18. E aqui a gente tem, né, as nossas retrações. Traço esses movimentos a fim de obter as retrações, saber onde o dólar pode parar, né, seguindo o contexto que eu acredito, que eu olho muito para a retração de 61 e muito para a retração de 38. Né? Eu assumo, inclusive, que se a gente ganha essa região do 516, a tendência passa a não voltar para baixo, né? E sim voltar para o topo. E o mercado, coincidência ou não, bateu naquele número, no 516, foi até o 520, se eu não me engano. E, gente, foi uma chacina o que aconteceu aqui. Reto 300 pontos. Vamos pegar os 60 minutos aqui, ó. Ó, até nos 60 minutos dificilmente a gente vê um pullback. A gente vê consolidação, tá? Ó, fizemos aqui um fundo mais baixo, né? Ainda poderia ser um fundo mais baixo, na verdade, um fundo mais alto que o anterior para continuar a tendência, só que o mercado tenta romper topo, ele não consegue e volta a cair, perde o fundo anterior, arma pivô, aciona a entrada de um dia, mercado despenca, consolida e despenca mais. Então veja, numa tendência altamente definida e forte como está sendo, a gente não necessariamente precisa nem de um pullback. A gente pode consolidar, né? Porque são ou a regra, ou o preço vai à média, ou ele consolida esperando que a média venha ao preço. No caso aqui aparenta ser o segundo caso. A gente consolida e espera o mercado vir, né? Ó, dado depois do que a gente atingiu o topo, o mercado derramou, ficou acho que cerca de 150 pontos aqui afastado da média. Né, e no dia que a gente conseguiu ainda, inclusive, cair mais ainda, né, já estávamos afastados, caímos ainda mais, ficamos mais afastados da média, né, o mercado volta e fica consolidado nesse funil, a fim de que a média, né, consiga se recuperar, se aproximar um pouco. Ou seja, né, o fôlego que os vendedores precisavam não aconteceu, né? Os compradores não conseguiram aproveitar a oportunidade de levar o mercado para cima, né? E depois, né, perdemos o funil para baixo e o mercado desabou de novo, gente. Voltou e caiu mais, sei lá quantos pontos. Vamos dar uma olhada aí. Tá? Em relação ao fechamento do dia anterior,
Vamos chutar aí mais ou menos 100 pontinhos, né, em relação ao fechamento. Né. Em relação ao topo de hoje foi ainda mais, tá? 110 pontos aí. E o que a gente tem aqui? A primeira coisa, tá, que me chamou a atenção foi o volume, um pouco abaixo dos anteriores, mas também nada muito relevante. É bastante volume se a gente considerar como um todo, tá? E ainda assim não seria nada anormal, já que é o terceiro dia de queda bruta, né? Mais de um terceiro dia de queda de 100 pontos, com exceção desse diazinho aqui. Ele caiu mais de 100 pontos, mas fechou com, acho que em relação ao fechamento do dia anterior, com 25 pontos só, né? Que foi um dia bastante consolidado. A gente teve dias muito direcionais, com muito volume, muita força. Só que detalhe, a gente rompeu já a média de 200, rompemos a média de 9 e já estamos rompendo também a de 20, né? Das que eu uso, pelo menos, ela era aí a última que poderia segurar o dólar para considerar um fundo mais baixo, mais alto que o anterior, e de repente voltar a subir e continuar a tendência de alta que estava se formando aqui, né? Por enquanto o mercado, né, continua confirmando aí a nossa tendência de baixa esperada. A gente tem um pivô de baixa aqui no diário, que foi confirmado aqui nesse dia, com volume, com alvo lá no 480. A gente caiu 800 pontos, retraiu 60% do movimento. No que a gente atingiu a retração, ele volta a desabar com uma força imensurável aí. Então isso me faz acreditar que pelo menos fundo a gente vem testar. Se romper este fundo, eu já passo a acreditar que a gente busca até o primeiro alvo de Fibo, lá nos 4,80, se eu não me engano. Deixa eu até traçar de novo aqui, porque faz tempo que eu não vejo. Deixa eu tirar o imã aqui. É um pouco menos, gente. Não é 4,80 não, é 4,80 e 64. Tá? Esse é o alvo que eu acredito caso a gente rompa esse 505.018 aí. Em todo caso, a gente segue caindo. Perdemos aí todas as médias. A média de 9 já vem apontada para baixo. A média de 200 já não está mais ascendente no diário. Muito menos no 60, no 60 minutos tá. Mas tá porque estava muito afastado das médias, né? A gente teve uma sequência de alta muito forte para o dólar. E isso acabou dando, né, uma acentuada na média de 200. Agora que a gente perdeu, ela já está rapidamente voltando a inverter. A gente consegue ver aqui o declínio dela. Tá? No média de 20 nos 60 minutos, a gente tem uma clara tendência de baixa, né? Não é a primeira vez que a gente vê isso para o dólar. Né? Na primeira queda, a gente também viu como essa média de 20 foi respeitada nos 60 minutos, ao longo de 800 pontos de queda. E agora talvez a gente veja essa queda aí mais uma vez, só que dessa vez uma queda um pouco mais acentuada, né? Um pouco mais íngreme. A gente está caindo muito mais do que a primeira, muito mais rápido do que a primeira vez. Inclusive nos 60 minutos a gente também já perdeu a média de 60. Então suportes importantes já foram rompidos, tá? E por último, tá? A gente tem o nosso ABV, que a gente falou que vamos esperar a gente perder este último fundo aqui para confirmar de fato que a gente tem a tendência de a gente quer de fato perder, voltar para o fundo e perder o fundo, né? Inclusive falta pouco, né? Muito menos tempo do que do que eu acreditava, né? Foi questão de 3 dias, a gente praticamente já voltou aí 320 pontos. O cenário que está confirmando para mim que é voltar para o fundo. Obviamente, gente, obviamente não, mas provavelmente a gente vai ter uma correção, tá? Antes da gente voltar lá para o fundo e cair de fato 500 pontos em linha reta, a gente pode ter uma correção aqui. E se ela vier um pouco mais forte, não adianta se assustar, porque a queda veio muito forte, né? Se alguém usa aqui, sei lá, estocástico, deve estar a gente já está próximo de ponto de sobrecompra de novo, tá? Não tanto, tá? Achei que estaria mais. Ó, nos 60 minutos ele alarma sobre compra. Perceba, ó, alerta sobre venda, na verdade, né? Um possível pullback aí para os comprados. A gente atingiu aqui um ponto de sobrevenda muito forte e o mercado não rompeu o topo anterior, né? Ele veio, atingiu o topo, subiu 70 pontos, mas era uma consolidação muito grande. E detalhe, o mercado quando ele volta a subir, que para quem gosta de operar... Ô Gabriela, fecha a porta aí, por favor. Fecha a porta aí, por favor. Peraí que eu perdi o raciocínio aqui, tinha muito barulho. Tá, o estocástico, né, para quem gosta de operar reversões, ele alerta, né, sobre vendas, sobre compras e uma possível reversão. Então, quem gosta de operar aqui muitas vezes quebra a cara em um momento de tendência, tá? É por conta disso que eu não gosto de usar muito o estocástico, né? Talvez eu não tenha propriedade para falar sobre ele, porque eu realmente não estudei muito sobre ele, não gosto de usar ele nas minhas operações, mas é um ponto que ele já alarmou sobre a compra, né, desde aqui,
O mercado de fato chegou a corrigir 30 pontos, mas caiu ainda mais 40, 50 pontos. E depois, quando ele corrigiu, ele não chegou nem a romper o topo anterior, né? Ele ficou nessa consolidação e depois voltou para o ponto de sobrevenda e continuou caindo. Então, tá numa tendência muito forte, tá? Acredito eu que seja para buscar fundo. Não vejo o chão até lá. Enfim, vamos lá para 5 minutos, galera. Falei demais. 5 minutos não, né? Ao longo do dia inteiro a gente traçou um funil ontem, né? Um triângulo equilátero aí praticamente. Normalmente ele não é tendencioso, mas a gente consegue perceber, né, que as tendências estão de baixa, né? Tanto a média de 200 quanto a de 20 vem caindo em todos os time frames, principalmente nos maiores que são mais relevantes para nós. O próprio dia já alarmou aí com um pullbackzinho de baixo, né, dando a entender uma tendência de baixa, e o primeiro movimento também foi de baixa. Então, né, tudo nos conformes aí. O que eu achei complicado nesse dia foi ele sair amanhecer caindo direto, porque a gente já estava, por mais que as bandas estavam, né, já se abrindo de novo, a gente já estava fora delas. O mercado ele caiu sem um pullback, né, então eu fiquei desconfortável nesse dia, porque eu acreditava assim que o mercado podia fazer um pullback, né, e pelo contrário, ele não fez nenhum pullback, ele ficou consolidado aí por mais de 2 horas. Tanto que a média de 9 e a média de 20 vieram para o preço, né, ficaram mais de 20 candles parados. Aí a gente tem as nossas retrações no dia anterior para nos auxiliar. Deixa eu tirar o imã aqui. Olha só o que o mercado faz. Diante dessa consolidação, a gente tem um breakoutzinho, né, um movimento clássico bastante conhecido. A gente está com a média no meio do preço e a gente fica oscilando, fechando acima e abaixo dela. Quando a gente tem um rompimento com barra elefante, a gente tem uma entrada com stop na mínima dele, né, normalmente para buscar o topo anterior. Seria uma alta aí de 4, 5 pontos. Porém, a gente sabia, né, que era esperado que o mercado fizesse um pullback. Acreditava muito que a gente podia atingir a média de 200, que já não estava tão longe. Mas não, ele chegou a romper de fato o topo anterior, mas parou na primeira retração aí, lá no 305, retração de 61.8 do dia anterior, tá? Detalhe, essa compra também não foi tão efetiva porque, né, quem esperou o candle fechar, esperou uma entrada aí depois de o mercado de andar 15 pontos após um rompimento, tá? Não foi a entrada ideal porque o mercado andou demais, né? Quem entrou no rompimento talvez tenha ganhado um pouco mais. Mas depois eu confesso que tenha ficado um pouco caro, tá? O alvo que eu tinha aqui era menor do que o stop. Detalhe, o mercado atinge lá, né? Então a força compradora cansa, né? A gente até fez um pullback aqui na média de 9, voltou a subir, bateu ali na retração. Tivemos um inside bar, ó, para quem gosta de inside bar, muito interessante. 2 candles de exaustão praticamente, avisando aqui que logo logo vem porrada. Normalmente, seguindo uma tendência, a gente teria uma porrada para cima. Só que se a gente considera o contexto, né, temos uma tendência de baixa, né, considerando macro. E o mercado bateu já num ponto de resistência importante. Então não estaria normal aqui pensar em uma venda com stop acima da máxima ou até no topo do dia, tá? Podia ser para pegar uma média um pouco mais longa, que na média 9 já estava muito em cima. Enfim, o mercado derreteu, gente. A operação que eu fiz está lá no Insta. Eu não lembro quanto ela chegou a dar, mas acho que eu encerrei a operação com 3 e pouco. Mas está lá no Instagram para vocês verem, tá? O mercado desabou, caiu ali 50 pontos, fez nenhum pullback, né? Ele consolidou, esperou a média de 9, tivemos mais um breakout, um power breakout aqui na média de 9, né? E voltou a cair. A gente tem um pivô bastante longo. Opa, deixa eu tirar o imã aqui. Porque o pivô foi dado muito tarde, tá? Ainda assim, ó, o alvo foi atingido, tá? O que é esse pivô? A gente tinha um fundo, o fundo foi rompido, consolidou, então a gente tinha aqui um pivôzinho, foi confirmado, né, depois do pullback na média de 9. Uma entrada aí que teria como alvo 35 pontos e um stop barato, né? Normalmente movimentos de power breakout tem um stop barato, então eu gosto bastante, é o movimento que eu mais gosto. Se serve de sugestão aí, o que eu opero? Eu quero começar a operar análise técnica, opera power breakout, é muito legal. O stop normalmente é barato, a gente pega a tendência se formando. Normalmente quando o mercado inverte na nossa cara, ele dá uma oportunidade de saída, principalmente para quem gosta de fazer médio. Só toma cuidado, porque tem que saber que senão você vai quebrar a cara fazendo médio. Mas normalmente o power breakout é quando o mercado já está em uma tendência definida ou vai iniciar uma. Então mesmo que entre uma força, né, de inversão, a gente consegue, né, se desenrolar.
E às vezes vai tomar stop como qualquer tipo de setup no mundo, tá, gente? Não existe um setup 100% vencedor. Se alguém disser isso pra vocês, ele tá mentindo. Ou ele é muito bom. Enfim, primeiro alvo atingido, tá? A gente chegou a romper aqui e voltar, mas a gente fechou abaixo. Então, né, protege, faz parcial e joga o segundo. Né? Não acabou não chegando. O mercado consolidou, as bandas se estreitaram e o mercado ficou finalizado. Detalhe, tá, que o mercado fechou perto da mínima. Então mostra que a tendência de baixa continua forte. Diferente que a gente consegue ver isso no índice, né? Que a gente tem aqui, ó, um movimento muito forte, potencialmente perigoso aqui para baixo no índice, só que antes de fechar ele recuou aí quase 50% do movimento. Então quer dizer que no dia não estava tão direcional, né? Os traders não estavam 100% direcionais, não estavam com essa corda toda. E aí o mercado hoje abriu com um gapzinho de alta e subiu bastante, né? Por mais que tenha voltado, também subiu. Então é bastante diferente em relação a um candle ou outro, não só a quantidade que ele anda, tá? Mas os movimentos que costumam terminar na máxima ou na mínima, né? Costumam terminar perto do final do movimento mesmo, mostram um interesse muito mais forte, tá? Vamos ficar de olho, inclusive, gente, mas eu falo de novo daqui a pouco, tá? Para esse inside bar aqui no diário. A gente teve um inside bar aqui, ó, um inside bar duplo, inclusive, né? Gritando, por atenção, que algo podia acontecer. A gente acreditava numa correção, a correção veio de 4.300 pontos. Falaram isso pra mim a primeira vez, né, que já tinha vindo uma correção, mas que eu achava pouco, e depois a gente teve uma outra correção um pouco maior. Ainda acho pouco. A correção que eu estou esperando é ainda maior. Mas talvez ela não venha. Talvez. Ou, enfim. Terminar o dólar aqui, gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ajustar nossa FIBA para topo e fundo. Já não preciso mais da FIBA anterior, porque a gente não está trabalhando dentro da mesma range. Qual que é a mínima do dólar aqui? Pronto. Tem o topo e fundo. As médias estão laterais, a gente está bem afastado da média de 200, o que me faz acreditar novamente em um possível pullback ou numa consolidação. O que eu não acho que pode acontecer é o mercado sair porrando para baixo. Porém, a gente já viu o mercado afastado mais do que 50, 60 pontos. Então, nesse cenário, por enquanto ele está neutro, ele não tem nada aí que impeça ele de cair. Tá? O que a gente tem que ficar de olho é esse 194, ele vai servir de suporte para o dólar, ele pode tentar dar uma segurada aqui. Se tem alguém ainda acreditando nessa alta, ou se de fato o dólar vai subir, aqui é o primeiro lugar que eles devem dar uma segurada, no 194. Se voltar a subir, abrir com gap de alta aí, a gente vai ter novamente as nossas retrações, tá? 236 aí, primeira retração de 61.8 e por último a retração lá de 38 em 262. Detalhe, tá? Que a gente pode chegar, de repente, fazer um movimento aí para bater na média de 200 e voltar, né? Isso considerando que ele vai continuar a tendência de baixa. Para mim, esses são os pontos importantes para amanhã. Ah, gente, rompeu todas as retrações, rompeu média de 200, alvo é o topo, 305 e 300 aí é o topo do dólar. Acredito que ele vai ter certa dificuldade para passar aí mesmo que rompa aí as retrações, tá? Por quê? Porque a gente tem uma tendência muito forte declarada de baixa aqui, tá? Eu ia falar do volume, mas é normal, né? Sempre em final de pregão o volume aqui reduz drasticamente, tá? E o que a gente tem aqui em todos os time frames, pelo menos nos time frames mais curtos, a gente tem uma consolidação. Em time frames mais longos a gente tem uma queda declarada, né? Não tem um time frame que a gente não esteja subindo. Talvez no semanal ainda. Não, até no semanal a gente está caindo, tá? Até no semanal a gente está fazendo aqui, ó, topos e fundos descendentes, né? Se a gente for seguir essa regra aqui, é esse movimento que o mercado vai fazer. Aqui seria aí o próximo alvo dele. Uma queda de mais 300 pontos, olha que legal, tá? Obviamente, ou provavelmente isso não vai acontecer em linha reta. Enfim, fiquem com os pontos do dólar. Toda vez que eu mexo no time frame ele altera minha FIBA, caramba. Fiquem com os pontos do dólar. Eu continuo expondo o que eu acredito aqui, que eu acho que é um dólar para baixo. Acredito que ele possa ter um pullback, eu não sei quando, porque se ele não fez até agora, parece que não vai ter mais, até chegar nos R$5 pelo menos. Mas a tendência de baixa está forte, tá? Então tomem cuidado. E para falar um pouquinho do índice, né, que não caiu, não perdeu a média de 9. Eu acho que não perdeu a média de 9 desde quando? Olha,
Se a gente desconsiderar esse dia que foi justamente quando aparentou que foi uma puxada, né, dos comprados para comprar barato, né? Para mim foi claramente manipulação de mercado, porque se o mercado de fato quisesse cair, ele teria rompido o fundo, né? Ele só caiu em 3 dias tudo que subiu em 2 semanas, para depois voltar a subir numa força muito poderosa. Então, tirando esse movimento aqui, a gente não fechou o dia nenhuma vez embaixo da média de 9, o que mostra uma tendência muito forte de alta. O baque vai vir, a correção grande vai vir, óbvio, mas não sei se vai ser agora. Mais uma vez a gente veio bater aqui e voltou. Tivemos um sidebar. Rompimento da máxima é compra com stop na mínima. Tá? Pode stopar no fundo desse sidebar ou até no fundo anterior aí, que seria um stop um pouco mais seguro, porém mais caro. Tá? Ah, e se o sidebar romper para baixo? Também é uma possível entrada, já que o mercado estava perto das máximas, chegou a distorcer, fechou fora das bandas de Bollinger. Deixa eu ver se bateu na terceira. Não chegou a bater na terceira. E a gente tem um OBV parando de fazer topo, tá? Inclusive caindo. Então também é possível pensar num cenário de venda, quem gosta de operar em sidebar, né? Normalmente se opera a favor da tendência, a gente tem uma tendência de alta, mas podemos estar numa tendência secundária aqui de baixa também, né? Topo, fundo, topo, fundo, topo, né? A gente está seguindo aqui uma tendência. Por que eu não consegui fazer isso aqui? Caramba. Ah, não estou conseguindo, gente, mas né, a gente está fazendo topos e fundos descendentes aqui. Então vamos ficar de olho. Temos um sidebar, ele está chamando a nossa atenção aqui, mais uma vez. Tá? Detalhe, tá? As bandas novamente estão começando a se estreitar aqui no diário. A gente já viu isso algumas vezes, a gente está falando de gráfico diário, né? Mas ainda assim é uma correção grande, né? Por mais que ele tenha vindo só testar a média de 9, é uma correção grande. Tá? De repente, se a gente vir testar de 20, né, é uma queda aí de 3 mil pontos. Dá pra gente se aproveitar bastante, principalmente falando de 5 minutos. Tá? Então vamos traçar aí a nossa Fibo. Eu não preciso traçar uma Fibo assim, pelo menos eu não tenho o costume de fazer uma Fibo quando a gente está trabalhando dentro do candle anterior, tá? Então eu traço aí a range maior que a gente está trabalhando. Às vezes, se ele rompe um topo falso ou um fundo, eu atualizo aí do fundo ao topo dos dois candles, tá? Mas eu sempre trabalho com a range maior. Se você faz de outra forma, não tem problema. Temos as retrações. Ixi, estou com duas fibras aqui. Temos as retrações. Um dia amanheceu bastante consolidado, assim como o dólar, né? Que o dólar abriu primeiro dando uma porradinha para baixo e depois consolidou por 2 horas. O índice deu uma porradinha para baixo e ficou consolidado por várias horas, tá? O que a gente tinha que ficar de olho aqui? Na retração de 50. Para mim, ela é um divisor de águas, vocês já sabem disso. Nossa, tá meio ruim, né, de ver. E hoje a gente tinha que ficar ligado na compra porque o gap foi de alta, porém o seu primeiro movimento foi de queda. Então acredito, né, sempre que... Eu não sei porque tá bugando a minha fibra aqui. Deixa eu traçar de novo, gente. Pronto. Gap de alta. E o seu primeiro movimento foi de baixa. Normalmente, quando esse tipo de movimento acontece, eu não faço nada, porque eu acredito que possa ser uma correção até as médias, né? O mercado distorceu um pouco e ele está pegando fôlego para continuar subindo. E aí a gente tem um candle extremamente direcional e poderoso na alta, rompendo o topo, armando um pivôzinho lá no rompimento da média de 200, né? A média vem caindo, mas é uma média de 200. A gente pode relevar um pouquinho quando a gente está falando de 5 minutos day trade, tá? Inclusive porque a média é um pouco mais curta, né, de 20 clássica, vinha subindo. Só que o que acontece, tá? O que é esperado aqui? Que a gente retraia. Eu vou tirar um pouquinho a retração agora. O esperado é que a gente faça o quê? Retraia 50% do movimento e volte a subir, confirmando pivô de alta e tudo mais. Né? O mercado ele chegou a perder, inclusive, tá? A retração de 38, né, e veio testar a média de novo. Tem contexto? Ele andou tanto que corrigiu bastante também e ficou, né, trabalhando na média de 20, daria para pensar em compra. Sim, é um ponto. Porém, eu já fico um pouco mais receoso quando a gente perde a retração de 50, principalmente a de 38, tá? Então, eu não fiz nada nesse índice aqui, o índice está bastante bagunçado, bastante consolidado nos últimos dias, e detalhe que não é uma consolidação pequena, né? É uma consolidação de 500, 700, 800 pontos, às vezes até mais. Mercado bastante bagunçado aqui. Até daria pra gente fazer uma LTA aqui.
no mercado. Até daria pra gente traçar uma LTA aqui. O mercado respeitou, respeitou, respeitou. Tínhamos um topo e o fundo cada vez mais subindo. Aí a gente rompe aqui a média de 200. A ideia é que a gente viesse aqui para buscar o fundo anterior. Ele de fato rompe o fundo, fecha acima, tem volume, mas o mercado faz o que de novo? Volta para o fundo. Então, e não era a primeira vez que ele faz esse movimento no dia. E se a gente olhar os últimos dias, a gente também vê, né, rompimentos fortes e pullbacks longos, né, ó. Então, o mercado já mostrou que ele está bagunçado. Quando eu percebo que o ativo está dessa forma, eu fujo dele. E quando está consolidado, eu adoto a minha estratégia de compra fundo vende topo. 50% para mim é um ponto estratégico, tá? E a gente teve algumas possíveis entradas na retração de 50, tá? Às vezes aqui que ele bate e não rompe, né? É uma impossível entrada. Isso aconteceu também com o martelo lá no fundo, né? Foi a mínima do dia, tivemos um martelo dentro de um mercado consolidado, tá? Essa foi acho que foi a primeira compra do dia que eu não fiz, tá? Mas fica de olho. Ó, tivemos o martelo aqui no fundo do dia, compra uma rompimento da máxima com stop na mínima, né? Projeta alvo 2 para 1, vem buscar topo anterior, enfim. Aí depois a gente tem um falso rompimento no fundo, né? Outro martelinho ou uma libélula, né? Se vocês quiserem chamar isso aqui, a intenção é a mesma, tá? Outra compra no rompimento da máxima com stop na mínima, que também deu bastante certo, né? Venhamos buscar. Aí detalhe, o que a gente tinha aqui? A gente falou isso aqui na sala. Dentro de um mercado consolidado, a gente tinha um pullback, né? Que tinha um fundo mais alto que o anterior. Portanto, isso aqui podia estar sendo não uma consolidação, em sim um pullback pré-rompimento. E de fato veio, tá? Teve gente na sala que perguntou: posso traçar um retângulo e comprar no rompimento da massa? Pode. Eu não sei se ele fez, mas a gente alarmou, tá? E foi, gente. Mas se a gente fosse buscar o alvo do retângulo, da consolidação, primeiro alvo, segundo alvo. Falta um pouquinho para chegar lá. 70 pontos aí para atingir. O Loss não tomou. O que traz insegurança é essa volatilidade aqui no mercado, né? Nem dá para chamar de pullback, esses movimentos inversos aí. O que mostra, né, uma indecisão muito forte, principalmente para o mercado de índice. No geral, o mercado ficou tendencioso porque ficou acompanhando a média de 20 que vinha ascendente, mas extremamente difícil de se operar, porque a gente tinha rompimentos muito fortes e pullbacks muito longos, rompimentos muito fortes, pullbacks muito longos, rompimentos muito fortes, pullbacks muito longos, muito pavio, tá? O que torna extremamente difícil de se operar. Se eu jogar um time frame maior, que é o que eu costumo fazer quando o mercado está bem bagunçado, ele fica um pouquinho mais fácil de a gente ver, né? Mas ó, a gente consegue ver a quantidade de pavis que a gente tem no mercado. Então, se a gente fosse considerar esse aqui o pivô do dia, bem difícil de aceitar. O primeiro alvo não chegou, obviamente, a testar o segundo. E a gente sabe, né, que se rompe retração de 50, a gente fica de olho para ver se não atinge o topo. Não atingiu, veio fazer fundo, tá? O mercado fechou aí acima de onde ele abriu. Portanto, a gente teve sim uma tendência de alta. A gente pode estar fazendo um pullbackzinho para voltar a subir. Nos 60 minutos através do OBV, ele está dando uma descansada, perdeu o fundo anterior aqui, mas segue, né, subindo. Vamos ver se amanhã ele não perde essa média de 20, se ele volta a fazer topo para buscar de repente os 124.385, tá? Em todo caso, se ele abrir com gap de baixa, a retração de 50 pode novamente servir como suporte, né? 122.700, vocês já viram isso sendo testado várias vezes durante o dia. E a média de 200 que vem descendente, né? Segue como agora lateral. Então, essa região aqui vai ser muito importante para o índice amanhã, caso ele venha testar. Fiquem de olho, inclusive, na compra se acontecer. E, obviamente, gente, se perder, a nossa tendência passa a ser a buscar fundo de novo, lá em 121 mil pontos. Beleza? Se eu tivesse que falar de OBV no diário, a gente vem fazendo topos, fundos descendentes, tá? Mostra aqui um cansaço na compra, mas isso pode ser facilmente revertido caso amanhã a gente rompa esse topinho, né? Rompa esse topo também anterior. Por enquanto não tem nada definido. Beleza, gente? Espero que eu tenha ajudado. O índice está mais difícil de analisar porque está muito consolidado, né? Mesmo em dias que ele sobe ou desce, ele faz todo esse movimento bagunçado. A gente, muito no começo da manhã, principalmente, eu tenho visto o índice com pouquíssimo volume, gente. Então fica difícil mesmo de fazer operações, tá? Se você está com essa dificuldade, não é só você, eu também. Tá? Inclusive eu estou com um receio de operar índice porque eu sei que muitas vezes, acho que nessa semana e na passada, a gente teve confirmações de pivô, inclusive, e depois reverteu na nossa cara. Então, isso tem acontecido bastante com o índice, por isso que eu estou inclusive me afastando dele um pouco.
tá nesses dias aí bastante conturbado. Mas também, coronavírus, lockdown, vacina, né, dá pra entender. Mas a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e aceitar isso, né? Não operar também é operar. Quando você não opera por análise, é diferente de você não operar por medo, tá? A análise que eu tenho aqui é que o dólar índice está bagunçado, por isso que eu tô fugindo dele. Ainda assim dá para fazer algumas operações. A gente viu operações de martelo aqui que a gente tem visto mais do que pivôs, né? Um martelinho aqui no fundo do dia foi bastante limpo, com a tendência média de 20 subindo aqui, bastante interessante essa comprinha aqui. Diante de um mercado consolidado, né? Que a gente tinha um retângulo aqui. Mas é isso, gente. Falei pra caramba, o vídeo ficou extenso. 30 minutos de vídeo, meu Deus do céu, gente, desculpa. Fiquem com os vídeos aí, ou fiquem com as análises, divulguem para quem vocês acham que é importante. E obrigado pelo feedback aí. Valeu, gente.